espiritualidade, religião e religiosidade. Como a gente trabalha com esses três conceitos dentro da psicologia? Meu nome é Mariana Stiniewski, eu sou psicóloga, pesquisadora e docente universitária. Hoje eu vim trazer esse assunto para vocês, esse tema que eu tenho percebido dentro das redes sociais, essa discussão, dentro da minha prática clínica e também dentro da docência com os estagiários, né, onde eu sou supervisora clínica. Bom, o que acontece, né? Hoje a gente tem uma grande questão, assim, de o que é espiritualidade, o que é religião e religiosidade. Essas questões se tratam da mesma questão, né? A gente está falando da mesma coisa. Como é que a gente utiliza isso na técnica, né? E assim por diante. Então, eu acho interessante, inicialmente, né? Trazer os conceitos do que se trata cada coisa, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, eu tô falando de algo mais no sentido existencial, né? Então, algo muito do nosso propósito de vida, das questões do que faz sentido na minha vida, qual a conexão que eu tenho com cada coisa que eu vivo, né? Com as relações que eu tenho, né? O que me transcende, o que eu penso, o que eu me questiono, bom, o que eu faço nesse mundo, né? Porque a gente sabe que a vida tem muitas questões, né? Eu digo aventuras, desventuras, né? Situações muito difíceis pelos quais a gente passa. Mas o que faz, né? O que nos motiva a continuar vivendo, né? Buscando, transformando e assim por diante. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre espiritualidade. O que faz sentido para mim? O que eu estou conectada de fato? Porque eu posso estar no meio de familiares, por exemplo, e não tem nenhum tipo de conexão, afeto, investimento ali. Eu só estou presente, né? Então não tem um momento de espiritualidade, de investimento nessa relação. Quando a gente fala sobre religião, a gente fala mais no sentido de uma instituição, né, que tem dogmas, práticas, rituais, que tem regras, ideologias próprias, né? E já a religiosidade, a gente está falando qual é o tipo de vivência pessoal que aquela pessoa tem com aquela religião, né? Então, assim, eu posso ter uma religião, por exemplo, né? Fazer algumas práticas, mas não ter nenhum tipo de conexão. Ou seja, eu não tenho a espiritualidade dentro dessa instituição. Mas eu posso ter uma religião e ser extremamente conectada, onde eu repenso sobre a minha existência, onde eu penso sobre os meus valores, né? O que eu quero, enfim, eu me conecto com aquelas pessoas e assim por diante. Ou seja, tem espiritualidade dentro da minha religião. Então, trazendo para vocês, não necessariamente a religião ela vai ter espiritualidade, mas pode ter, né? E na espiritualidade não necessariamente tem a presença de religião, porque muitas pessoas elas têm conexões, elas têm pensamentos, né? Até conexão com algo maior, uma entidade, assim por diante, e não tem uma instituição ali, né? Com regras e ideologias próprias, rituais e assim por diante. Então, bom, trouxe os principais conceitos agora. Como a gente trabalha isso na clínica, né? Assim, bom, se eu tenho, daqui a pouco eu sou psicóloga e tenho uma religião, como isso conversa quando eu vou trabalhar com um paciente ou um cliente? É importante trazer para vocês que a psicologia, ela é uma ciência, ela tem diretrizes próprias, ela tem um código de ética, né? Tem toda uma técnica que embasa o trabalho, né, da psicologia. Então, quando a gente fala que a religião, ela também tem essas regras próprias, tem ali os seus sentidos, as suas práticas, nós estamos falando de um outro movimento, né? Um outro local. Então, junto, não dá, né? Porque muitas coisas podem, inclusive, colidir, não fazer sentido, né? Então, a gente precisa entender que, enquanto psicólogos, nós somos, né, da ciência, nós temos todas essas regras, né, diretrizes, cuidados éticos e assim por diante em relação ao outro, né? Mas a gente não pode usar a religião como técnica, certo? Mas, sim, precisamos considerar, quando a gente está fazendo a nossa escuta em relação ao nosso cliente ou paciente, se ele tem uma religião, se ele tem a espiritualidade, isso é extremamente importante, né? Porque isso vai muitas vezes trazer adesão ao tratamento, vai inclusive a forma com que a gente vai trabalhar dentro dessas crenças, né, dessas conexões, qual o sentido da vida para aquele paciente, né? Para muitas vezes conseguir trazer que ele tenha decisões com mais sentido para ele, aquilo que ele gostaria de escolher de fato por algo que realmente passou por uma ponderação, né? A gente pode muitas vezes trazer novos olhares, novas visões, né? Que ele consiga enxergar novas visões a partir dessas escolhas, né? Enfim, daquilo que realmente conecta com ele. Então, é uma ferramenta extremamente importante, mas nós não vamos utilizar as regras das religiões como forma de técnica. Não, nós vamos ouvir o que faz sentido para o paciente dentro da crença dele, tendo religião ou não, e como a gente pode trabalhar com isso no momento dele perceber a vida, no momento de ele escolher relações, tomar decisões importantes na vida, frente ao sofrimento, como ele vai se perceber, como ele vai reagir e assim por diante. Então, de novo, não podemos usar a religião como uma técnica de trabalho. A nossa técnica ela é sempre embasada na ciência, na psicologia, no nosso código de ética. Porém, a nossa escuta, ela sim, ela deve incluir, deve ser livre de julgamentos, compreender o que faz sentido para o paciente, de que forma a gente vai trabalhar isso para a vida dele. E lembrando que todo ser humano é bio, psico, sócio, espiritual. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais, vivemos, né, relações, e também nós temos a espiritualidade, que é o que conecta, né, o nosso sentido de vida. Então, quando a gente trabalha com o ser humano, a gente precisa considerar a espiritualidade como uma dimensão, né, de existência. Certo, gente? Espero ter esclarecido um pouquinho. Qualquer coisa, fico à disposição.